Tem um momento na vida em que você está entre a mulher que você foi e a mulher que você está se tornando. Esse limbo, ele traz, é uma época da vida da gente em que a gente sente muito medo, muita insegurança. E quando é que acontece esse ciclo? É quando há uma mudança muito brusca na vida da gente e que a gente passa por uma transição, né? E o autor chamado William Bridges, ele é um consultor que estudou durante 40 anos a transição, as transições que os seres humanos passam, né? E ele explica que é diferente uma mudança de uma transição. A mudança é o evento que aconteceu, por exemplo, uma separação, uma demissão, os filhos que saíram, uma aposentadoria, essa é a mudança. A transição é todo esse processo que vai levar você de quem você era a quem você vai se tornar. Só que no meio desse quem eu era e quem eu estou me tornando, existe uma zona neutra. E essa zona aqui é que apavora a gente. E por que ela apavora você? Porque é um terreno onde você não sabe onde vai pisar, né? Quando a gente está passando por essa transição na vida da gente, existem 3 estágios. É o estágio da perda, do fim dos ciclos, né? Então, o que é que eu tenho que fazer nesse estágio? Aqui eu tenho que honrar tudo que aconteceu, eu tenho que chorar todo o meu luto, a minha perda. Só que eu tenho que fazer isso para encerrar esse ciclo, para olhar para ele e ter certeza tudo que eu não quero mais na minha vida, né? Então eu passo por esse fim. Depois que eu passo por esse fim, eu entro nessa zona neutra e é sobre ela que eu quero falar um pouco mais profundamente. Porque aqui é que mora a gestação dessa nova mulher que você está se tornando. Muitas mulheres com medo desse momento, onde é tudo muito novo, tudo muito instável, é um buraco mesmo, é como se tivesse um buraco na minha frente, ou uma tela em branca que eu posso preencher de várias maneiras. Se eu tenho medo de enfrentar esse período, eu tenho a tendência de voltar ao que era antes, ou então eu começar a preencher esse vazio com mais do mesmo. Por exemplo, se foi um relacionamento que eu terminei que não era bom, um relacionamento tóxico, de uma pessoa que não me valorizava, que não me incentivava, que não contribuía com a minha vida, só me sugava. Se nesse momento que eu termino esse relacionamento e eu estou me vivendo nesse momento de reconstrução, nesse momento neutro, se eu não começo, em vez de observar o tipo de relacionamento que eu quero ter agora, as pessoas que estão entrando na minha vida, se eu quiser apressar esse processo, a tendência que eu tenho é de começar a me conectar com uma coisa conhecida. Então, apesar de eu já ter terminado esse relacionamento, eu saber que não é uma coisa boa, eu repito um padrão. Eu me conecto com uma pessoa que vai me gerar a mesma coisa que eu tinha nesse outro relacionamento, ou um emprego, é tudo a mesma coisa. Então, eu preciso olhar para esse momento neutro e entender que é um momento de experimentação, onde eu vou me reconstruir. Então eu posso olhar para ele de 2 formas. Eu posso olhar para ele dizendo que é difícil, que eu não sei, que eu tenho dúvida, e aí eu permitir que essa dúvida me consuma de tal maneira que eu não consigo sair disso aqui, eu acho isso aqui muito doído, muito difícil, aí eu volto para o antigo. Ou eu olho isso aqui com uma possibilidade incrível. É aqui que eu posso experimentar sem compromisso, escolher coisas que eu nunca escolhi antes, porque eu estava presa numa forma de ser que me disseram que eu devia ser, mas que eu entendi que não me faz bem. Então, é um solo fértil, onde eu posso plantar o que eu quiser. Percebe como é um momento mágico, que se você conseguir olhar para ele e passar por ele com a condução certa, você vai estar plantando aqui o que você quer colher lá na frente, essa mulher que você quer ser, é como se fosse um inverno.
Quando a gente olha para o inverno, a gente só vê aquela coisa branca, fria, achando que aquilo ali não tem nada para me trazer, que é tudo muito fechado. Só que por baixo da terra, no inverno, a semente ela está germinando. E é exatamente esse olhar que você tem que ter para essa fase. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinha, né? Porque a gente nunca aprendeu a fazer isso, a gente nunca olhou a nossa vida com esse arsenal de possibilidades que ela pode se tornar, né? E eu nunca olhei para mim como indivíduo que eu sou, o que é que eu gosto, quais são os meus limites, o que é que eu quero na minha vida, o que é que eu não quero, o que é que eu sabe? Quando a gente vive no piloto automático e a vida vai levando a gente a cumprir papéis automaticamente sem a gente escolher por eles, a gente se perde da gente mesmo, a gente se perde dessa identidade que nós temos. E esse momento ele surge para que você resgate essa identidade, para que você agora construa uma estrada, uma vida pautada a partir das tuas escolhas. Mas para isso você precisa se conhecer, se experimentar, para poder dizer, isso eu gosto, isso eu quero para a minha vida. Não, isso eu não gosto, isso eu não quero para a minha vida. Percebe como tem um potencial enorme aqui, para que aí sim eu chegue lá, né? Nessa mulher mais decidida, mais equilibrada, mais segura, que sabe o que quer, que impõe seus limites. E você só consegue construir essa mulher, essa identidade, se você passa por essa zona. Então, se você hoje está passando por essa insegurança, por essa fase que você está pisando em ovos, que você não sabe o que fazer, existem alguns passos que vão te ajudar muito a você passar por essa situação de forma que você verdadeiramente vai estar construindo essa mulher que você quer ser, né? E eu quero trazer para você, o primeiro passo é a aceitação, né? Aceite que você está nessa transição, aceite o que acabou, aceite o que perdeu, né? Você não está perdida, você está num processo. Então, o primeiro é a aceitação, o segundo, não apressa esse processo. Como eu disse a você, se você tentar cortar o caminho, você não vai viver o que você precisa viver para construir essa identidade fortalecida, né? Terceiro, habite o desconforto, né? Viva o desconforto, porque é o desconforto que faz a gente despertar para coisas que a gente nunca viu. O desconforto faz a gente crescer, né? Em quarto lugar, experimente tudo, pessoas, lugares, gostos, limites, valores, para só assim você criar os seus, os que vêm de dentro de você, porque é isso que vai te dar o chão firme para você pisar daqui para frente, né? Escuta, em quinto lugar, escuta o que emerge, escuta o que você está sentindo, escuta o que você tá descobrindo. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, é assim que eu quero. Então se escuta verdadeiramente com presença. E por último, tenha testemunhas do teu processo, né? Tem uma pessoa que tá ali com você, que tá vendo com você as suas vitórias, as suas decisões, quem você é. Então, você tem uma mentoria nesse processo, você tem uma pessoa que já passou por aquilo, que tem experiência, que sabe ajudar você a ir pelo melhor caminho, até muitas vezes a evitar que você volte para o que era antes, sabe? É um momento muito delicado da tua vida e que quanto mais suporte você tiver e quanto mais presente você tiver, isso pode ser a transformação que você esperou a vida inteira para viver. Então, na minha mentoria Reestruture, é isso que eu faço, né? Eu conduzo você durante todo esse processo para que você se encontre, para que você construa dentro de você a identidade que vai fazer com que você enfrente tudo que aparecer na tua vida de forma segura, de forma consciente, de forma presente, tá? Então, no dia 5 de fevereiro, eu vou estar fazendo uma aula chamada Chega de Culpa, onde eu vou estar lançando a minha mentoria em grupo Reestruture. O link está lá na bio. Se você se interessar, se você quer ouvir um pouquinho mais, clica lá, se inscreve, entra no grupo e vem entender um pouco mais tudo que esse momento pode trazer para você de mudança de vida completa. Eu espero que você decida estar comigo nessa jornada. Beijo.